Você vai me fazer uma pergunta sobre amor, né? Se foi imediato? E não foi imediato. Mas a partir do momento que elas vieram morar aqui, eu já tinha certeza que elas eram minhas filhas para sempre. Então eu queria que as pessoas tratassem como minhas filhas para sempre. E não como nessa adaptação. Eu tive que entender que eu estava me preparando há 2 anos para aquilo. Eu estava estudando, eu estava num processo de aproximação com elas. A gente chegou aí para Maceió. Eu e o Pedro, né? Então a gente já tinha um vínculo, a gente já tinha. E a minha família ainda não. Então, por mais que doesse, porque é uma, né, às vezes eu sentia como uma rejeição, a minha filha, eu também tinha que olhar ao lado deles. A gente escolheu ser pai de 3 pela via da adoção. Minha mãe escolheu ser avó de 3, meu cunhado não escolheu ser tio de 3, né? Eles vão ter que ainda entender, se adaptar, conhecer aquelas pessoas, né? São 3 pessoas novas. Então, esse também foi uma dificuldade. E a terceira, eu digo as 3 dificuldades, né? O comportamento delas, que de fato tem que ajustar. O preconceito, né? Preconceito que eu digo a resistência. Acho que é resistência das pessoas em se entregar. Algumas não, algumas se entregam de cara, outras sim. E por último, os nossos medos. Assim, lidar com isso, porque o medo ele afasta a conexão, né? Então, se eu olho e falo, meu Deus, será que isso aqui, será que um dia elas vão conseguir conversar comigo, entendendo todas as palavras que eu falo? Será que nunca vai acontecer isso? Porque no auge do coisa, a Valentina, menorzinha, chegou, me rejeitava muito. Será que um dia ela vai entender que eu sou mãe dela? Será que um dia... O que você chama de rejeitar? Não querer o teu carinho, Não não querer queria o teu nada, toque? meu. Eu posso dormir com você? Não. Posso botar sua roupa? Não. Eu quero que ela bote, que era a técnica de enfermagem da Malu, assim, ou qualquer pessoa que tiver. Não, não quero. Não, não, não. Entendeu? Então, no início, aí você fala assim, meu Deus, será que um dia? E aí você mexida. Então, assim, pra mim, os 3, lidar com os nossos medos, que vem também de um preconceito que a gente ouviu a vida toda e a gente tem que, né, lidar. Será que essa atitude dela foi coisa normal de uma criança ou será que é má índole? No início você pensa muito isso, até você conhecer de fato, né? Qualquer pessoa que você conhece demora um tempo pra Sim. entender quem ela é. E essa coisa que você falou do amor, né? Que você falou que Não foi você imediato. não é imediato, ele é uma construção. É. Bom, eu acho que eu não falei aqui, as crianças, as 3 Marias, estão com ela há 7 meses. 7 meses, a gente, 7 meses, porém, a gente ficou nesse contato com elas, de ir até o Nordeste e tal. 10 meses, foram 10 meses, a gente soube. Olha que loucura, legal falar isso. A Malu nasceu em dezembro e a Malu teve alta do hospital em novembro. Eu soube das meninas em dezembro de 2023 e eu fui buscá-las em novembro, mesmo período de tempo. A Malu teve alta, assim, acho que dia 12 de novembro, eu fui buscar as meninas dia 14 de novembro. 3 anos depois. 3 anos depois. Já 2021. Muito doido. Muito doido. Então, assim, a gente teve esses 10 meses, a gente foi em Maceió 3 vezes para fazer uma aproximação com elas, a gente fazia videochamadas, então a gente já tinha esse vínculo com elas. Então, mas elas vieram de Malinha e Cuia há 7 meses, entraram na casa. Eu gosto de falar desse período de aproximação, porque às vezes algumas pessoas falam assim, mas elas chegaram falando papai e mamãe tão rápido. Sim. Não, mas porque elas já estavam criando essa coisa, a Fernanda fala, quando você me deixou no abrigo, eu tinha muito medo de você não voltar mais. Então elas já estavam criando essa conexão desde antes, né? Então quando elas vieram, elas já queriam muito vir. Elas já estavam muito conectadas, assim. E 7 meses depois, essa relação familiar, né? Essa conexão entre todos vocês já é de mãe, pai e filhos. Pra mim, sim. Pro Pedro, ele diz que ainda não. E eu falo isso porque ele falou isso outro dia até no Instagram, porque eu não falo por ele, né? Eu não ia falar por ele. Mas outro dia veio uma caixinha de pergunta falando de vínculo e aí eu falei, 100%. Pra mim, 100%. No início era altos e baixos, às vezes eu achava, nossa, tô totalmente vinculada. Aí às vezes vinha uma situação que eu falava, ai meu Deus, não sei ainda. Hoje não, hoje já é 100% e eu fiz essa pergunta pra ele, o que eu esperava, uma resposta diferente. E eu falei, estão perguntando se o seu vínculo já tá 100% formado. Aí ele, ainda não. Aí o quê? Aí ele, ainda não. Porém, eu acho que ele já vinculou e não se deu conta ainda, sabe? E por que eu digo isso? Porque ele no início tinha muito medo de nunca se vincular. Então ele sempre falava assim, eu tenho muito medo de ser um cuidador e não um pai, antes de adotar. Tenho muito medo de nunca conseguir criar essa conexão. E aí elas chegaram, hoje eu vejo ele soltando, te amo, garota, eu te amo. Então assim, não é dele falar sem sentir, então eu só escuto, eu só fico observando. Sim.
E quando perguntaram isso, eu falei assim, mas você acha que você vai conseguir criar? Aí ele falou assim, claro, com certeza. Aí quando eu falei, pô, ele tinha dúvida, agora ele tá falando com certeza. É porque ele já se vinculou, mas ainda tá, que eu acho. E tem uma coisa muito interessante, que ela e o Pedro, eles compartilham esse dia a dia de muita verdade, né? É delícia de ver. E principalmente é delícia de ver pela leveza. Pela leveza, né? Porque ela traz ali a rotina das crianças, a farra, as viagens, enfim, tudo. Em algum momento você você se sentiu julgada? Alguma vez já teve crítica? Opinião também não solicitada por você abrir tanto a vida da família e das crianças? Sempre, né? Sempre. Porque eu acho que a gente também se acostuma, assim, você diz crítica no Instagram. Sim, crítica de público. Aí, meu público é muito maravilhoso, assim, eu não tenho tantos seguidores, né? Eu acho que quando começa a furar a bolha, assim, sempre que tem um vídeo que viraliza, vem pessoas... eu recebo muita, às vezes, sugestão, assim, tipo, ai, vocês não estão usando óculos na Malu. Mas cara, eu ouço as coisas, assim, eu falo, realmente a gente tá usando pouco óculos na Malu, sabe? Eu não levo pra... O que você tem a ver com isso? Tem coisas que de fato não faz sentido, eu também sou assim com as minhas seguidoras. Monique, você fez um negócio no olho, está no sol. Eu falei, tem razão, errei. É verdade. Assim, mas não julgamento por expor as crianças, isso não. Acho que chegue até mim muitos, assim, que não. É porque é muito gostoso de ver, né? Mas assim, eu me julgo, às vezes. Eu, no início, me julgava, porque assim, com a Malu, era uma coisa que... Com as duas, também, vem muito de um propósito, assim, pô, as pessoas precisam... Com a Malu era muito forte, assim, cara, as pessoas precisam ver que dá pra ser feliz, dá pra ser feliz. É muito difícil, não é fácil. Mas pô, dá, tipo, não fala, mas ri, mas sabe, interage, ela é tão amada, ela é tão feliz, eu não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que por um momento a gente sofre pelo que a gente imagina que ela sofre, mas não tem, porque a vida dela é aquela. Agora, por exemplo, uma pergunta que eu tive, por exemplo, ela não anda, então ela tem, ela é... Cadeira de roda. Exatamente, cadeira de roda. E, no entanto, ela tem 3 irmãs que pulam e sacodem o tempo inteiro. Eu acho que ela não tem esse entendimento, né? Ela ri. Assim, ela gosta de ver isso. Mas eu acho que ela não deve ter um entendimento de por que elas podem e eu não. Isso pode acontecer, porque tem criança atípica que tem um cognitivo preservado, que ainda que não fale e tal, consegue... com a Malu, eu não vejo isso. Assim, não vejo. Não sei se ela não tem entendimento, não sei se... Porque eu sempre falo assim, ela nasceu dessa forma, né? Então, para ela nunca foi diferente. Então, eu não sei se dentro da cabeça dela ela se questiona por que eu... Acho que não. Acho que não. Assim, ela gosta dessa bagunça, ela gosta desse... Quando consegue... Essa casa alegre é muito boa para ela. Já gostava antes, Entendi. assim. E ela foi na primeira aproximação que eu fiz com as meninas, eu falei, eu tenho que levar a Malu, porque se essa aproximação for ruim para alguém... não vai dar essa adoção, não vai dar. Né? E você sentiu ela feliz desde o primeiro momento? Eu fui. De um ladinho do meu coração, tava assim, tomara que dê errado. Porque aí eu vou ter uma desculpa para eu não... Porque é uma decisão muito difícil, sabe? E por mais que eu quisesse muito e alguma coisa estivesse me empurrando, né? Outra me travava. Eu falava, cara, sua vida vai... medo, como tudo, medo, de mudança. Sabe? Então eu falava, bom, se for ruim essa adaptação, até bom. Porque daí, não sou eu que vou decidir. Resolvido. E aí não, foi lindo, assim, encontraram, e aí deram um beijinho, e aí a Malu tem muito refluxo, aí a Malu vomitava, a Cecília do meio pegou um paninho e fez assim, aí quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, não tem como, assim, natural. Ela não fala, né, não fala, mas ela ri, ela dá beijo, Malu dá beijo, pum, deu beijo, acabou, a aproximação foi aquilo.